Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. É isso mesmo, muito boa noite a você de casa. 18 horas e 32 minutinhos. Ah, que alegria imensa poder estar comunicando com você aí diariamente, de segunda a sexta. Olha, e quando eu falo alegria é muito mesmo, porque chegar aqui, rever amigos, estar presente com eles, uma equipe completa que pensa nesse programa já a partir de hoje, que teremos no programa seguinte de amanhã, porque você de casa merece. Antes de tudo, o meu agradecimento vai a Deus para que Ele nos dê sabedoria, alegria, alta astral, porque hoje o programa está muito bacana, como sempre, né, de costume. Ao meu lado, nada melhor do que estar perto dele. Quando nos vemos é uma alegria imensa, uma energia, uma sintonia que transcende o estúdio para fora dele. E é recíproco, é verdadeiro. Estou falando dele, um grande comunicador, Renato Sobrinho. Boa noite! Fala, Danilo, um abraço a você, boa noite, bom rever um amigo. Há tempos nós não nos encontrávamos, né? Muito bom estar ao seu lado, bom ver toda a nossa equipe, saudar o nosso convidado, que é um cara que a gente admira muito também. Daqui a pouco você vai apresentá-lo. E a você, melhor telespectador do Brasil, obrigado pelo carinho da audiência. E como o Danilo sempre diz, aproveite, né? Relaxe em sua poltrona, porque de agora até o final do programa, muita coisa boa. E é claro, você é nosso convidado especial, hein? Exatamente, você de casa é nosso convidado para desfrutarmos juntos, Renato, porque ao seu lado o programa fica leve, fica bacana. Que bom, eu me sinto honrado por isso. E ó, acho da mesma forma, tranquilo, daqui eu tô em casa. É bom demais. E a gente chega com energia, jogamos ela lá em cima e saímos leve, né? Exatamente. É isso mesmo, o Renato citou. Ele já esteve aqui, já é da casa. Quando aceita o nosso convite, ele vem com um sorriso no rosto. Foi assim que quando o Cá chegou hoje, esbravejamos, conversamos com um sorriso sempre presente e a alegria de estar aqui. Estou falando dele, que tem um canal muito conhecido pelo torcedor colorado. Recebam Júlio Passos! Boa noite, Júlio! Boa noite, que apresentação, hein? Você tá doido? Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui novamente, receber o convite. Sempre que eu recebo o convite, eu faço o maior esforço para estar aqui. Gosto muito do programa, acompanho quando eu não posso estar aqui também. Inclusive, mandar um abraço pro nosso freguês, né, que esteve aqui no programa passado. E acredito que a gente vai se encontrar aí no final do Campeonato Goiano. Um abraço a todos, muito obrigado. Sobrinho, já começou provocando. Não falou, mas ele deixou no ar, né? Se a carapuça serviu pra alguém que tá nos vendo ali, que teve aqui. Alô, freguesia? Tá chamando vocês, mas no final vai encontrar. Renato, e ele falou assim, ó, nos encontramos na final. Como assim, Júlio? Rapaz, inclusive eu acompanho, né, você nas redes sociais, nos programas onde você está. Vi você comentando o momento do Anápolis, mas discordando desse ponto, eu acho que a final possivelmente vai dar time da 85 e o Vila Nova, nosso Tigrão. Porque não pode falar o nome? É igual o outro aqui, falou o time do setor adversário, o time do 85, o time do bairro. A gente tem que estar bem geograficamente aqui em Goiânia, né? Quem não nos acompanha fora do Brasil inteiro vai entender isso aos poucos, é uma dinâmica que demora um pouquinho. Mas quem é da capital e sabe da rivalidade aqui, sabe, eles não falam nem o nome do adversário. É o adversário, o time dali, o time daculá, e aí vai vendo. Daqui a pouquinho, o Júlio e Renato Sobrinho vamos juntos comentar os jogos da rodada. Eu vou perguntar pro Júlio quantos pontos o Vila fará nos 5 primeiros jogos da Série B. Lá em Curitiba será o primeiro deles, mas daqui a pouquinho, porque agora a produção deixa eu ver o quiz, porque o Renato Sobrinho tem interesse nesse quiz. Desde segunda-feira, Júlio e Renato, a pergunta que não quer calar. Daqui 2 dias, Dorival Júnior deve ou não convocar esse homem que está na tela, Renato? Olha, e antes de falar, os números deles são muito bons, né, rapaz? 6 jogos, 5 como titular, 15 passes decisivos, 3 assistências e 2 gols. Eu vou discorrer minha análise, se me permite, daqui a pouquinho. Pode ser. Pode ser? Pode. E aí deixa a galera participar. Manda mensagem aí, gente. Não tá aparecendo nada? 629-9528-3890. Tá ali embaixo. Manda mensagem agora, porque eu acho que é importante. Se eu sou o Dorival Júnior, e eu gosto do Dorival, já tive a oportunidade de estar com ele, é um cara super respeitado, mas tem uma bomba na mão dele. Joga essa bomba pra lá, né? Pra quê? Daqui a pouquinho o Renato vai tecer o seu comentário. Mas, Júlio, veja bem, o Neymar, a partir do momento que souberem que ele vai, a imprensa da Colômbia vai mandar 50 repórteres, a imprensa da Suíça, da Espanha, Portugal, do mundo inteiro, o ingresso passa de 10 para 20. O homem é uma marca muito forte. Rapaz, não só uma marca, como dentro do campo também, o cara é diferente, né? E eu vejo, às vezes, muita gente criticando, poxa, mas o Neymar já não tem mais espaço na seleção.
Eu acho que a seleção não pode depender dele, mas ele fora da seleção não tem como. A gente precisa, sim, ter um time mais forte, a gente precisa revelar mais jogadores, tem muito tempo que a gente não revela. Nossa última safra, a gente precisa ser realista, foi muito ruim. Então, o Neymar, ele tem um lugar garantido ali, e eu sou um dos que defende a posição dele dentro da seleção brasileira, com certeza. Dificilmente, com o elenco que a gente tem hoje, pro Dorival escolher, tira a titularidade dele. E aí o que o Júlio falou, só para não vou dar só um spoiler. Então, gente, eu não convoco o Neymar, mas eu levo o Lucas Paquetá. Aí é Paquetá, né, gente? Quieta, não mexe não. Vamos falar nada mais não. Daqui a pouquinho nós vamos discorrer sobre esse tema. Manda sua mensagem no 629-9528-3890, porque eu quero a sua participação. É importante para o nosso programa saber a sua opinião sobre se leva ou não na sexta-feira o menino Ney. Enquanto você pensa, nós vamos lá para a Fórmula 1, porque o Lewis Hamilton está desfrutando, está usufruindo daquele carro vermelho da Ferrari. Veja aí. A Mercedes... Felipe Massa está voltando à tona à imprensa mundial sobre aquele ano de 2008, lá em Singapura, e o Tribunal de Londres já marcou, Renato, para esse ano, em outubro, vai ter o julgamento. Ele foi o campeão ou foi o Hamilton? Rapaz, é muito triste saber que acontece isso, né? Foi dizer, uma sujeira, uma manobra que é antidesportiva, primeira coisa. Claro que vai ser ruim ele ser campeão depois, ele deveria ter sido campeão na pista. Mas, dentro do que aconteceu, o escândalo que foi, olha, eu acho que é reparação. Tem que dar, sim, o título para ele, porque foi uma manobra que é antidesportiva para que acontecesse o que aconteceu com o Lewis Hamilton sendo campeão. É isso mesmo. Eu vou para um rápido intervalo e na volta se prepare, porque Júlio Passos vai comentar tudo do Tigrão, que já está em Limeira para enfrentar amanhã a equipe da Inter de Limeira, pela Copa do Brasil. Daqui a pouquinho tem Goiás Esporte Clube contra União Rondonópolis e vamos ver como está a preparação para o Atlético para enfrentar o Yumas. Até já. De volta com o nosso programa Placar Esportivo, com alegria imensa, hein? E é assim que eu quero que você nos permita entrar dentro de vossa residência. Daqui a pouquinho no estádio Ale Pinheiro, menos de 1 hora, estará em campo Goiás e União de Rondonópolis. O time esmeraldino que já está na Serrinha, já trocando sua vestimenta para daqui a pouquinho entrar em campo. Primeiro confronto, Renato, 2-0 para o Goiás lá no Mato Grosso. Hoje é o sacramentar a vaga para a semifinal, mas, atenção, vai com um time bem mesclado. E talvez seja esse o ponto positivo, a mescla, né? Porque aí talvez a gente não tenha, o torcedor do Goiás não tenha que ver aí o Edson Carioca, o Zé Hugo, quem sabe aí o Edu não jogue, ele possa mesclar. Gosto da novidade do Antony, que possivelmente serviu para a seleção brasileira, não vai servir para o Goiás, então dá oportunidade para ele. Dos laterais que o Goiás tem, talvez o seu xará, né, Danilo, entrou bem. Quer dizer, o Goiás precisa ter oportunidade para outros. E essa é parte de uma estratégia que mantém o Jair Ventura no cargo. Sabe por quê, Danilo? Eu sei muito bem. Porque o Mancini caiu e porque que o Jair, com toda a pressão que a torcida do Goiás está fazendo, e disso de passagem, ela é justa, porque ele está devendo, ele tem um respaldo de Paulo Rogério justamente por isso, por estar mesclando os garotos do Goiás, trazendo um ou outro ali para fazer uma equipe competitiva. Está no caminho certo, mas precisa dar padrão de jogo e precisa que esses jogadores larguem de ser aborrecidos e joguem um pouquinho com ele também. Júlio Passos, o Goiás Esporte Clube poderia enfrentar o seu time, o Vila Nova, que caiu pro Brasiliense. Mas o Goiás hoje vai passar diante do União Rondonópolis e garantir vaga nas semifinais? Rapaz, pra mim já passou, né? Já acabou. É claro que se fosse falar do Vila, a gente sempre fica com o pé no chão, a gente sabe que jogo é jogado. Agora, até podendo comentar de uma forma mais tranquila, eu acho que já passou, e para um clube que tem o tamanho que eles têm em relação à representatividade do campeonato, é até estranho eles nunca terem conquistado, né? Então, assim, eu acho que nesse momento, principalmente sem Copa do Brasil, tem que focar nisso, e eu acho que eles vão conseguir chegar até tranquilos na final. Vamos ver a escalação oficial? Como que Jair Ventura manda a campo, Renato? Vamos lá. Vem Tadeu, Baldória, ó. Baldória é novidade, hein? Na lateral direita, né? Base, né? Lucas Ribeiro volta à titularidade, hein, Júlio? Lucas que perdeu no Campeonato Goiano. Andou falhando. Ao lado de Antony, olha só, hein? Esse sim, é promissor. Zagueiro é muito bom. Me lembro rapidamente, um jogo contra o Atlético Campeonato Goiano. Nisso, o Sidmar sentiu, ele foi pro jogo. Foi o melhor do jogo, nunca mais colocaram ele. E foi pra seleção. Exatamente, jogador muito bom, esse é promissor.
Na lateral esquerda, eu. Você, quase você, né? Jogou. Nem eu não. Não, poderia ser você, viu, Danilo? Mas é ele. E é bom garoto também, bom de bola. Meio campo, Aloysio, Marcão e Esli. Aí o baixinho tá aí. Esse é pivô, hein? De muita confusão, pelo menos dizem os bastidores. Vai vendo, viu? Ali na frente, a volta do Wellington Matheus. Esse é jogador que é interessante. Que pode mudar o ataque do Goiás na fase final do Goianão. Ele consegue ter aquela capacidade do drible, de passar. Exatamente. Ele vai pra cima, ele não se esconde do jogo, Edu e Zé Hugo. Olha, nem tudo diz tá que perfeito. O Edu tá treinando bem, Renato. Mas tá com um corpinho igual o meu. Eu posso até acreditar que daqui a pouco eu volto a jogar. Que o Edu tá jogando, né? Ué. É verdade. Então vamos ver como joga o time visitante também. Tá aí, União Rondonópolis, que daqui a pouquinho vai enfrentar a equipe do Goiás com Lucas Gomes, Natan, Abdala, Márcio Carlão, Davi Basso, Falver Frank, que isso, hein? FF. Que jogo, Joel, Gabriel Bigode, Gionotti e Vitinho. Treinador Leandro Senna. O famoso quem? Quem é esse time aí? Não sei. União Rondonópolis não vai ser presa fácil, não, né? Vai ser uma presa que vai dificultar o jogo. Não, pra mim já foi também. Concordo com o Júlio. A situação tá muito favorável. O Goiás pode até perder por um gol de diferença que tá classificado, velho. Se esses caras perder essa classificação pra esse time aí, tá bom de fechar a serrinha. Aí não tem jeitão. O nosso programa Placar Esportivo, na manhã de hoje, buscou informações sobre ele. Saiu o gol, ó. Gol do Hendrick, hein? Daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui, ó. Buscamos informações hoje pela manhã com uma fonte e disse que o Goiás procurou, sondou, buscou informações sobre Lelê e Léo Jabá, 2 atacantes. Mas a imprensa de Fortaleza também trouxe que o Ceará está bem avançado nas conversas com o Lelê, então ele pode optar por estar na Série A em detrimento do Goiás. Não tenha dúvida, Mas seriam bons nomes pro Goiás? O Lelê é aquele que foi artilheiro do Campeonato Carioca? Isso, naquele time do Volta Redonda. Do Volta Redonda, que o Fluminense e que não jogou lá, né? Não. É um bom nome. A Série B sobraria, né? Penso. Mesmo não tendo correspondido jogando no Fluminense. Aliás, jogar no Fluminense é difícil, né? Você vê o grande craque, como é que chama aquele? Paulo Baia? Sim. É grande craque, né? Não jogou lá, não vai jogar. Eu tô brincando, né, gente? É claro, sou irônico. Mas assim, pro Goiás, pra uma Série B, eu acho que seriam jogadores que poderiam agregar. O Léo Jabá, sim, é um bom jogador. Agora, se o Ceará quer, dificilmente vai vir pra cá, porque eles estão na elite e o futebol goiano não tem nenhum representante. Aí é difícil. Vamos ver. Já o arquirrival do Goiás, o time do Júlio Passos, o Vila já está em terras paulistas. Chegou agora há pouco a Limeira. Nós temos imagens através da rádio Band News FM, que nos cedeu gentilmente através do Igor Santiago as imagens, Júlio, do seu time, o Tigrão descendo e desembarcando lá no hotel em Limeira. Um jogo difícil, é Copa do Brasil. Ô Danilo, calma aí, o time da Inter é horrível, nós vamos passar. Cara, um time horrível no Paulista, ele costuma ser melhor do que qualquer time do Campeonato Goiano. Dali, né, pra gente ter uma noção, é dali que a gente monta o elenco pra Série B, né, cara? A gente tira os atletas que se destacam ali no Campeonato Paulista, que a gente consegue trazer, porque os que realmente se destacam acabam indo para os clubes de São Paulo, mesmo do Rio, para disputar o Brasileiro da Série A. Então, aquilo que tem ali que a gente pode considerar que é ruim em São Paulo é cascudo pra gente, principalmente que está disputando o Campeonato Goiano. Mas eu acredito demais que o Vila tem um bom time. Quando eu estava acompanhando os sorteios da Copa do Brasil, e de todos os times que o Vila podia pegar, para mim esse seria o mais difícil, e me cai logo a Inter de Limeira. Mas se você está num campeonato que você quer chegar em algum lugar, você vai precisar passar para alguns clubes um pouco mais cascudos. Como a Inter de Limeira não está, já foi rebaixada, já não tem muito... Não ganhou um jogo esse ano, Júlio. Não um jogo, não 12 não jogos, tem muito foram 6 derrotas e 6 empates. Exatamente. Essa é a salvação do salário dos caras. Então, meu irmão, vai ser complicado, não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, Renato, esse jogo de amanhã do Vila Nova? Ou o Júlio tá pregando aquele respeito demais pela Inter? Não, o Júlio, infelizmente, tá fazendo um retrato de que ele já viveu isso, sabe? Aquilo que já passou. Então ele fica assim. O cara que já foi. Naquela história, um dito popular, viu, Júlio? Leva mal não, mas a pessoa que foi ofendido por cobra tem medo de linguiça. Então, vamos devagar. O Vila que pode tornar o jogo mais difícil ou mais fácil, depende dele. Se encarar como uma decisão que realmente é. O efeito dessa Copa do Brasil é muito importante pro Vila, mas é muito. É o jogo mais importante do ano até agora. Por quê? Se ganha e passa, vai acumular quase 3 milhões, 1,3 milhões pegou pela primeira por participar, vai avançar por estar na Série B, vai pegar mais 1,700, 1,800, vai para quase 3 milhões, o passe de 3 milhões. E aí ganha moral para a fase final do Goianão, que o Vila precisa chegar, tem 19 anos que não chega. Então, é um jogo divisor de águas. E aí, amigo, com a mudança do regulamento, é gana, é muito mais força, raça. 6 jogos que o time não vence, aliás, 12, né? 6 derrotas, 6 empates. Exato. Então, pensa bem,
O cara deles lá, sabe quem é? É o Albano. Aquele mesmo que foi formado na base do Vila. Então, é força, é raça, é superação, e isso o Vila tem que ter. Não pode até perder, como aconteceu com o Juventude, como aconteceu com o próprio Sport, mas tem que jogar para vencer. Vale muito. É a salvação desse primeiro semestre. E por falar em base, o jogador Eurico Júlio Passos, ele pode trazer dinheiro para o Vila Nova. Fez a transferência agora para um time da Espanha, então ele pode estar trazendo dinheiro pro Vila Nova. É um bom jogador, é uma promessa, e ele está indo para a Juventus da Espanha. Você conhece esse jogador? Cara, vi pouco, cheguei a acompanhar alguns jogos da base, então eu vi muito pouco. Soube mais do pessoal interno quando eu fiquei sabendo da transferência e questionei, perguntei um pouco mais sobre o atleta. E até dentro dessas conversas, o que foi me passado, e já tem um tempo que o Vila vem fazendo isso, a gente precisa reconhecer que o Vila, o presidente, ele tem o formato hoje de distribuir muito bem os jogadores no Brasil e no mundo com um percentual. Então, muita gente às vezes fala, mas o valor foi baixo, o valor foi médio, podia ser mais alto. Mas o que o Vila está fazendo, o Vila nunca fez. E esses frutos do que está fazendo agora, vai colher daqui 5, 10 anos, que é ter um percentual de bons jogadores que estão jogando em grandes ligas. Então, está começando isso agora. Então, com essa transferência, acredito que já vai vir uma grana muito boa para o Vila, porém, o Vila não costuma vender jogadores sem ter um percentual. E isso, para mim, é uma estratégia muito inteligente do presidente Hugo, é uma estratégia muito boa que o Vila faz e tem que seguir nesse caminho mesmo para daqui 5, 10 anos sempre ter um pouquinho pingando ali, né? E o nome é Henrico, né? Desculpa, eu falei Eurico, mas é Henrico. Você lembrou do Miranda, será? Será? Euricão? O Vila tava precisando desse, hein? Tomara que o Vila Nova consiga um encaixe bem com ele. E o detalhe, o Júlio colocou um ponto muito importante também com o Aduno, com o mesmo pensamento dele, mas um detalhe que eu acho que é significativo. Esse ano que passou, né? Vai fazer um ano daqui a pouco, o Vila deu para mim o seu maior passo em seus 80 anos de história, que é justamente a construção da estrutura necessária para que o time mudasse o patamar. O Vila era um time de Série C, com a torcida de Série A, e não tinha estrutura nem de Série B. Então hoje o Vila tem uma estrutura que é, para mim, de Série A, né? E o outro adendo que veio junto com isso é justamente o quê? O clube conseguiu o selo de formador de atletas. Quando isso acontece, esse tipo de negociação, como você colocou, Júlio, que você está citando, Danilo, é muito mais importante, que potencializa, além dessa negociação, todas as outras negociações o clube forma, ele é formador, então ele ganha um percentual a mais. Isso é muito importante e o Vila está no caminho fora. Fora de campo o Vila está muito bem ajustado, precisa só ajustar dentro de campo agora. Põe na tela então, produção, os jogos do Campeonato Goiano das quartas de final, que vai acontecer durante todo o carnaval. Começamos no sábado, hein, com o Yumas recebendo a equipe do Atlético às 18h30, mas antes, às 16h, a Abecate recebe em Ouvidor o Anápolis, o Craque e Goiás domingo às 16h e a Jataiense contra o time do Júlio na segunda-feira às 16h. Os jogos de volta vão acontecer terça, quarta e quinta para decidirem quais times irão para a semifinal. Vou começar com o Júlio, Renato. Faz isso, ele é o nosso... Júlio, nesses primeiros confrontos, nos jogos de ida, teremos surpresa ou não? Acredito que não. Acredito que a coluna da direita do que a gente está visualizando ali na tela, né? Os visitantes são os favoritos. A estar entre os quatro. Acredito muito, como você falou, o Anápolis ele vem bem, mas às vezes o pessoal vai até me criticar aqui, mas eu acredito que o Anápolis possa ser o que vai ter mais dificuldade nesse quadrangular. Eu concordo com você, viu, Júlio? Não, talvez não mais, mas é um deles. O time mais do que o Goiás quanto o Craque? Não, para mim primeiro o Goiás. Para mim o Goiás sempre, porque o Vila, o Goiás e até o Atlético, sempre quando joga lá em Catalão é muito difícil. É extremamente. A torcida do Craque é chata, eles pegam no pé, é uma pressão danada. Cara, jogar em Catalão para mim o Goiás tem um adversário mais difícil. Mas, eu vi o jogo, se não me engano, foi do Atlético, do Vila, que eu vi contra a Abecate lá. Certo. Jogar em Ouvidor é muito difícil. Esse primeiro jogo o Anápolis está bem demais, mas veja só, o Anápolis até agora, é engraçado, porque você falou do seu pensamento sobre o Anápolis, eu só penso que o Anápolis precisa provar que realmente está preparado para o título quando ele bateu um da capital, ainda não aconteceu. Não bateu no Goiás, não bateu no Atlético, não bateu no Vila. Então vamos ver se isso acontece, mas vai ter dificuldade lá contra a Abecate. Tá aí os dois comentaristas. Júlio acredita que Anápolis, Goiás e Vila e Atlético vão passar. Já Renato Sobrinho vê dificuldade em relação a Anápolis e Abecate. Não, mas vai passar todo mundo. Eu só acho assim, com um adendo só, né? O comentário mais importante, eu vou pra lá ou não? Posso ir? Não? Se quiser que eu vou, aqui também ao vivo não tem essa não. Mas assim, eu digo pra você, Danilo, o Abecate, o time da Abecate, né? Ele é um time difícil de jogar lá, o estádio tem aquela grama tradicional, é um jogo muito ajustado.
É isso mesmo! O Renato Sobrinho quer ver os gols da Copa do Brasil, por isso que ele até viu o Gabriel Baralhas. Quer que eu vou pra aí? Daqui a pouco que saiu do Atlético e fez o gol da vitória ontem do seu time, jogando fora de casa. Veja aí. É isso mesmo, os confrontos da Copa Betano do Brasil são esses, hein, que você pode acompanhar daqui a pouquinho. Será que teremos mais surpresas? Ontem tivemos. O CSE de Alagoas recebe a Tombense de Minas, o Águia de Marabá recebe o Fluminense lá no estado do Pará, o Votuporonguense de São Paulo, treinado pelo time do Rogério Corrêa, nosso amigo, ex-jogador do Goiânia, do Atlético, do Vila e do Goiás, recebe a Aparecidense. Maracanã não é o estádio, é um time, recebe o Ferroviário do Ceará, União do Tocantins recebe o América de Natal e o Concórdia recebe a Ponte Preta daqui a pouquinho. São os jogos da Copa Betano do Brasil. O Maracanã, que é do Ceará também, né, Danilo? Maracanã e o próprio Ferroviário, são times, é o clássico lá do estado. Vai vendo, hein? O Atlético Clube Goianiense vai enfrentar a equipe do Inhumas no final de semana. Jogo válido pela quartas de final do Campeonato Goiano. Podemos dizer, Júlio, que o time ainda não se encontrou, o Rafael Guanais é um treinador que ainda está meio tímido, o Adson já anda jogando aquelas bocas dele, mas o Atlético ainda não perde aquele estatuto de ser um dos grandes favoritos? Exatamente. Eu vi que o Atlético, na minha visão, não foi bem montado, não foi pensado, na verdade, para o Campeonato Goiano. Acho que ele, aos trancos e barrancos ali, foi disputando o campeonato com o nome e a camisa que tinha. Tinham bons jogadores, mas não tem um time, na minha visão, comparado com o que o Vila fez, com o que o time do 85 fez ele também. Eu acho que a forma do pensamento do Adson talvez seja pensar em investir mais no final do campeonato, chegando agora, e talvez no Campeonato Brasileiro. Não visualizo o Atlético como esse grande time que deveria ser, mas ainda assim, pelo nome que tem, pela camisa que tem, por ser um time da capital, eu vejo o Atlético como favorito. Mas não vejo ele como superior, tá? O Atlético não mostrou essa superioridade que tinha o ano passado. Luiz Fernando, Charlon voando baixo, Jair Ventura fazendo gols, atropelando o Goiatuba nessa fase das quartas de final, chegou na semi com moral e depois eliminando o Goiânia e na final bateu o Vila Nova nos 2 jogos. O time do ano passado tinha outra nuance. Mas o Atlético ainda é o grande favorito, Renato? É um deles, né? A verdade é que o Atlético perdeu um pouco de qualidade quando saiu o Luiz Fernando. O Charlon, o Atlético tem um problema que poucas pessoas falam e eu vou dizer agora o que é, Danilo. Na minha visão, o Atlético está treinando o treinador. Veja só, por exemplo, o Atlético coloca para jogar o Marcinho, que não é melhor que o Ray Ramos. Certo. O Charlon, ele está jogando numa posição em que ele não consegue fazer o que precisa fazer. Então, ele precisa ser melhor posicionado. Então, tem uma série de coisas que eu percebo que o Guanais tem dificuldade de fazer a leitura dentro da forma que é o Atlético para jogar. Porque o Atlético tem uma particularidade. Você contrata o jogador, ele chega, o Atlético não muda o seu jeito de jogar. O cara se adapta ao Atlético. E aí perdeu o Ronaldo agora, que tá saindo, foi pro Bahia, vai ter que buscar um goleiro. Então, assim, ele tem dificuldades. Caio Dantas não jogou, mas ao mesmo tempo foi lá e buscou. Trouxe lá, por exemplo, o Potker, que vem rendendo. Trouxe lá também o Marcelinho, que é um jogador interessante. Ou seja, são situações que o Atlético consegue fazer com que a equipe possa render, ainda que não esteja dentro de uma normalidade. Para mim, Júlio, não sei se você pensa assim como eu, mas o Atlético, por tudo que vem fazendo nos últimos anos, é o time a ser batido, tá buscando o tetracampeonato. Agora, eu não sei se chega não, porque tem muitos dias. Inclusive, Danilo, no último domingo, gente, foi um festival de horrores. Acho que eu nunca vi um jogo tão ruim como o Aparecidense Atlético. Eu trabalhei nessa jornada e foi sofrível. O que não é sofrível, Renato. É um momento agradável. Não, peraí, mas vem, abre a câmera aqui, Zé, vem abrindo assim. Olha aqui, ó. Escolhe aqui o de abacate ou de groselha. O Júlio pensa que vai pegar o de groselha. Não, o Júlio é o que é visitante. Esse ninho sem morango é meu. Júlio, o de groselha pra você, por causa da cor, você não pode o verde, né? Inclusive, eu vou depois presentear meu amigo que torce pro time do 85, que eu sei que eles gostam bastante, até troca por ingresso, então... E o Renato, sobrinho, vai ganhar um fruto de Goiás aqui, um de abacate. Que é o meu preferido. E o meu preferido é o ninho de morango sem açúcar, Renato. Não, dá uma olhada. Pra quem tem, por exemplo, que infelizmente temos gente que tem diabetes, isso é perfeito, não tem açúcar. Não, Renato, é uma qualidade incrível. Quem já degustou esse picolé? Então, peraí, enquanto a gente pode fazer ao vivo, assim mesmo? É ao vivo, muito bom. Que beleza, hein? Vai degustando aí, vem aqui comigo, Júlio, muito bom, pode ficar à vontade, tem mais ali. Você aí de casa deve já ter degustado esse picolé. Vários sabores diferentes? Que qualidade. Muito bom. Limão, abacate, murici, várias frutas, açaí. Deixa eu agradecer, hein?
O seu Claudilei, que, claro, ele, a dona Lúcia, a Luísa, todo mundo, porque, cara, é maravilhoso, e é direto do pé pro picolé, e por isso que a gente tem muito prazer em fazer isso ao vivo. Gente, não perca, não, tá em todo o Brasil. Frutos de Goiás é o melhor que tem. É o melhor internacional também. Saiu da fruta do pé direto para o seu picolé. Você pode encontrar frutos de Goiás espalhados pelo Brasil afora e também lá na Europa, chegando na América do Norte. Uma empresa genuinamente goiana, há mais de 11 anos, sendo referência, sendo regida com maestria pelo seu Claudilei, a sua esposa, Dona Lúcia, a sua família, a Luísa, o Luca e todo o time do marketing, comandado pelo Bruno, que é torcedor do Goiás, né, Brunão? Um forte abraço a vocês. Olha, enquanto eu vou degustar o picolé aqui, produção, tem que compor o vídeo aí do Frutos? Aquele vídeo gostoso, porque é muito bom degustar esses picolés do Frutos de Goiás. Tá aí. Você pode conferir o vídeo institucional dessa grande empresa, Frutos de Goiás, Renato Sobrinho. Júlio, é referência. Que isso? Já acabou o picolé aí, Júlio? Rapaz, eu tô na missão aqui. Tá degustando? Renato, de abacate tá saboroso? Eu vou fazer assim, ó. Não tem o que falar. Muito bom, muito bom. Muito bom! Frutos de Goiás. Acesse o Instagram, @Frutos de Goiás. E você também pode degustar os picolés com sabor incrível. É os picolés do Frutos de Goiás. Vamos continuar com o oferecimento de Frutos de Goiás. Esse picolé que eu vou degustar ao longo do programa, claro. Crespo pode estar pintando como treinador do Botafogo, Renato Sobrinho e Júlio. Ele que já treinou o São Paulo, Hernan Crespo, ainda deixou o título aqui, né, com o tricolor paulista, pode estar aparecendo agora no Botafogo, que não tem treinador até o momento. Porque o John Textor está querendo fazer a coisa certa, né? Não quer errar. O Crespo é um nome que já teve uma experiência no Brasil. É um treinador com um estilo, né, peculiar, argentino, que briga, que fala, impõe raça. E o Botafogo é um time que está aí, dentro desse mecanismo cosmopolita de um treinador que pode ser da Argentina, de jogadores que são do Brasil, outros vieram de fora, e o dono é inglês. Então vai entender isso tudo. O fato é que o Botafogo precisa, de acordo com aquilo que foi feito ano passado, continuar na crista da onda. E para isso tem que ter bons jogadores e bom treinador. O Hernan Crespo seria um bom nome para o Botafogo, ou Júlio? Eu visualizo que sim. Eu tenho acompanhado alguns campeonatos sul-americanos, principalmente os argentinos. O estilo de jogo hoje da Argentina, dos times argentinos, ele está muito mais próximo do que foi os campeonatos brasileiros no final dos anos 90, meados dos anos 90 ali, onde a gente ainda tinha algumas características mais de velocidade, mais de jogo individual. E ultimamente, né, nos últimos anos, a gente vem importando demais o estilo europeu de se jogar. O que eu acho uma bobagem. A gente exportou o estilo brasileiro de futebol para a Europa e agora a gente está importando o estilo mais travado, né, europeu ali, um futebol mais de marcação. Então eu acredito que a solução para um futebol mais bonito é sim investir em alguns treinadores que têm essa característica, que são principalmente treinadores argentinos. Já que ele está falando em Argentina, ontem jogando em Buenos Aires, tivemos um jogo que foi muito emocionante. Boca Juniors diante do Alianza Lima, e não teremos no torneio continental desse ano um time que já foi campeão da Conmebol Libertadores. Veja aí. Que festa bonita do torcedor baiano! Lotou a Arena Casa de Apostas Fonte Nova. Mas daqui a pouquinho teremos mais confrontos. A Nublense enfrenta o Boston River. Daqui a pouquinho, já tá jogando a produção, tá 0-0 ainda, né? Confere. Barcelona do Equador enfrenta o El Nacional. Primeiro jogo, 1-0 para a equipe do Barcelona, hein? E o Corinthians, que empatou 1-1 com a Universidade Central, joga na Neoquímica Arena às 21h30. Nublense, 9 minutos de jogo, 1-0 em cima do Boston River. Corinthians passa, Júlio? Passa, ganha da Universidade Central? Passa, Renato? Bom, se não passar, o time do Zezé pelo menos estuda, que está indo na universidade pela primeira vez, né? Mas eu acredito que o Corinthians vai passar daqui a pouquinho diante da equipe da Universidade Central. Põe na tela o quiz, produção, porque eu quero entender aí de casa. Quem mandou sua mensagem? 629-9528-3890. Na sua opinião, Dorival Júnior deve convocar Neymar nessa sexta-feira, dia 28? Renato Sobrinho, você ia falar o seu comentário, por gentileza? Vou falar o seguinte, o Neymar é um jogador que, se não é tudo aquilo que muita gente o contesta ainda, está demonstrando toda a alegria de voltar ao futebol brasileiro, e ainda que não esteja no ápice de sua forma, talvez nunca mais seja aquele Neymar que o pessoal conhecia, pelo menos ele é disparado a sensação do futebol brasileiro. Ele e o Memphis Depay nesse momento, não adianta, eles chamam a atenção. Então,
O Dorival, se eu estou na pele dele, o que eu faço? Cara, se eu não convoco o moleque, o Brasil tropeça para nada mais, nada menos que Colômbia e Argentina, que são as equipes que estão praticando o melhor futebol na América do Sul nesse momento, a bomba fica comigo. Agora, se eu convoco, ele arrebenta, mérito meu. Se eu convoco, ele não vai bem, pô, eu convoquei, não é culpa minha. Então, convoca o cara, poxa, põe o cara, Neymar. Até porque, eu falei, Dorival, se você não pôr o Neymar, você vai pôr o Paquetá? Ah, então leva o menino, deixa ele. Tem que levar o Neymar. Claro, claro. Também sou da mesma opinião. Tem que levar o menino Ney. Que delícia, hein? Tem que levar o menino Ney, tem porque mais, Danilo, é diferente. Tô esperando o segundo tempo já. É bom demais. Eu vou chamar um rápido intervalo. Mas antes de chamar o intervalo, algo aconteceu ontem, o Júlio e Renato. E nós trouxemos até à tona, porque ontem o Boca Juniors, como acabamos de ver, foi eliminado. Mas esse lance aí, ó, o 2 minutos para acabar o jogo. Aí você vai ser para sempre colocado no seu currículo, né? Você não faz uma coisa boa, não fica no currículo? Isso aí também é aquelas famosas histórias, fica pra sempre. O tempo de bola ali tá em dia, né? É isso. Eu vou pro rápido intervalo e daqui 2 minutinhos, nós, do Placar Esportivo, estaremos de volta. Até já. Estamos de volta. Onde chegar? Chegar é o destino, né? Porque nós vamos falar de uma grande empresa que é líder no seu segmento, né, Danilo? Sem sombra de dúvidas, a BBT Transportes, sendo regida com maestria, Renato, pelo seu Wilton, fazendo cargas e transportando sonhos, transportando mercadorias para um Brasil inteiro afora, com a BBT Transporte, onde chegar é o destino, Renato. E pensar que isso começou lá no interior, lá na cidade de Rio Verde, há mais ou menos mais de uma década, e a ideia era ter um primeiro atendimento. Isso cresceu, se multiplicou e a empresa consegue hoje não só transportar toda uma cadeia de produtos, que inclusive aquelas que são perecíveis, que tem prazo para chegada. Isso é muito importante. E é por isso, Danilo, que você que quer transportar, seja o que for, seja de medicamentos, a alimentos perecíveis, tudo você tem no segmento. Com segurança. E, claro, agilidade, celeridade. Vai chegar no prazo certo. A BBT Transportes continua crescendo e sendo referência, batendo recordes no ano de 2024 e que 25 continue sendo abençoado por Deus através do seu Wilton, que é o cara do bem, tem a empresa B4 Comex e por isso que a BBT Transportes é sucesso, Renato. E além de chegar ao destino, sempre procura trabalhar em parceria para realizar sonhos. O que é mais importante é quando você vê no CEO da empresa uma identidade, de uma história de vencer na vida mesmo. Exatamente. E isso é transplantado para os seus colaboradores. Isso é muito importante. Um beijo para Larissa, que é quem nos apresentou, seu Wilton, né? Com certeza. Forte abraço a todo o time da BBT Transportes. Já que transportando sonhos dentro do Brasil, por que não a BBT nos levarmos lá para os Estados Unidos? Porque esse homem aqui, ao lado de LeBron James ontem, enfrentaram os Dallas Mavericks, o seu ex-time, e deu uma aula de como fazer um bom basquete. Veja aí. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui mais um dia para trazer o resumo do que de melhor rolou na NBA ontem. É isso mesmo, Bruna Medeiros. Parabéns pela elocução, pela trazer com maestria sempre a NBA lá nos Estados Unidos. A Bruna Medeiros trouxe aí a vitória do Lakers em cima dos Mavs, trouxe a vitória também interessante dos Rockets, que é o 5º colocado, venceu o time dos Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. E a classificação da Conferência Leste, os Cavaliers em primeiro, Celtics em segundo, Knicks, Pacers, Bucks e Detroit Pistons fecha a zona de classificação direta. Além da Conferência Oeste, temos o OKC, os Grizzlies, Nuggets, Lakers que venceu. Olha, o Lakers está numa ascensão. Deu um salto, hein? Realmente. Cara, ele como foi bom ver o LeBron jogando muito? 6 jogos, ganhou 5, Renato. Pois é, ver o LeBron jogando um basquetebol em alto nível é muito bom, né? É porque quem sabe não desaprende, né, Danilo? Os Rockets, os Clippers, tá ali na sequência a NBA. Tem confrontos hoje, produção? Põe na tela aí, deixa eu ver. Os Knicks enfrentam os 76ers lá no Madison Square Garden em Nova York, jogaço. E também os Pistons lá em Detroit recebem os Celtics. São os 2 jogos chaves aí dessa noite. Mas também teremos os Rockets, que ontem venceu os Bucks. Vai receber hoje os Spurs de Victor Wembanyama. Vamos juntos, continuando o nosso programa? Ah, meus amigos, vem comigo aqui, Zezé, porque nós vamos lá para a Europa. Ontem tivemos muitos jogos interessantes. Ah, olha só os grandes craques, hein? Barcelona, Inter. E tivemos esse jogo que chamou muita atenção entre Barcelona e Atlético de Madrid pela Copa do Rei. Veja aí.
são os gols do futebol europeu. E uma notícia boa, viu? Hoje está jogando agora, nesse momento, o Real Madrid. O Endrick fez um golaço e teve um lance muito bonito também, que chutou uma bola no travessão. O menino está voando baixo, só precisa ter oportunidades lá no Real Madrid. Sabemos que não é fácil, né? Põe na tela, produção, por gentileza, porque eu quero ouvir do Júlio Passos. Ele vai comentar para mim os 5 primeiros jogos do Vila Nova na Série B. O calendário básico da CBF saiu da seguinte maneira, Júlio. Coritiba e Vila Nova, o jogo ainda a confirmar, mas vai ser no início de abril. Depois o Vila recebe o Paysandu e visita o time da 85. Exatamente. Depois ele faz 2 jogos em casa, o Botafogo de Ribeirão Preto e a Chape. O que você, como torcedor, um bom analista, um bom comunicador que é, pode esperar desses 5 primeiros jogos do Vila Nova na Série B? O meu desejo era 15 pontos aí, né? Mas eu acredito que Curitiba lá dentro é muito difícil mesmo contra Curitiba. O Paysandu está engasgado, então por ser dentro de casa vai ser 3 pontos, porque tem o apelo da torcida também dentro de casa e é um jogo que pra gente tem um significado diferente. Contra o time do 85, a gente já aprendeu os caminhos lá, né? Então já tem um tempo que a gente não perde lá dentro. Então acredito que a gente arranca um empate ou talvez uma vitória. E dentro de casa ali, tanto contra o Botafogo quanto com a Chapecoense, eu também vejo com bons olhos. Eu acho, esses primeiros 5 a 8, primeiras 8 rodadas aí, é muito difícil você fazer algum panorama, porque os times vão estar em momento de reestruturação depois dos seus estaduais, de montagem, de entendimento do campeonato, porque é muito diferente do campeonato estadual do campeonato brasileiro. É outra pegada, é outra visão. Inclusive, eu acredito muito que o Vila dando liga com o Rafael Lacerda, o formato de jogo, ele conseguindo colocar um formato de jogo, a gente vem mais forte para esse início do Campeonato Brasileiro, justamente porque a gente já tem uma base diferente da maioria desses clubes que vão remontar o time ali, vão dar uma mexida grande ainda para o início do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo um início para o Vila muito, muito promissor mesmo. Promissor também, Renato? Eu vejo, apesar de ver, assim, para mim vai depender muito do que acontecer na Copa do Brasil e se o Vila vai disputar ou não a final. E ganhando ou não a final, o Vila entra forte. Tem uma coisa importante, o Vila tem um jogador que muitos aí não tem se ele voltar com a mesma intensidade. Estou falando do Guilherme Paredes. Tá acertado, tá aí, tá recuperando, é um jogador importante. E uma das coisas que o Vila tem nesse momento, sabe qual é, Danilo? Defesa sólida. Ainda que eu veja sempre que o Vila tá em 1 a menos toda vez que joga, sabia? Eu não conto com Formiga, né? Formiga pra mim tá lá, mas não tá. Então, o Vila Nova tem um sistema defensivo confiável. Por isso eu tô projetando aí de 7 a 10 pontos nessa primeira rodada. Renato Sobrinho, muito bom revê-lo. Tenha uma boa noite, bom descanso. Cara, Já passou muito rápido. Valeu, Danilo. Um abraço. Valeu. A você, Júlio, muito obrigado. Fique em casa sempre aqui no nosso programa. Muito bom tê-lo aqui conosco. Valeu demais, muito obrigado novamente. E amanhã vamos mandar energias positivas para você que não foi para São Paulo para acompanhar nosso Tigrão, porque vai dar bom. É isso mesmo. Amanhã o Vila enfrenta a Inter de Limeira pela Copa do Brasil. E a você de casa, um beijo. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã. Tchau. Tchau.